Tudo certo. Eu acho que, não, mas é que pra mim educação é saúde, eu meio que coloco tudo junto. Pedagogia, com certeza, alguns alunos eram pedagogos lá, mas a maioria era psicóloga. Peraí que várias pessoas levantaram a mão, mas você levantou primeiro. Núcleo Paradigma. Fica lá em São Paulo, lá em Perdizes, na bairro de Perdizes, em São Paulo. Não é da PUC. Não. Várias pessoas que estão lá no Paradigma estudam na PUC, mestrado ou doutorado, mas não é da PUC, é independente da PUC. Tem o IBAC, né? Mas eu não sei se o IBAC está com especialização em terapia ABA, tá? Eu acho que ele está com uma distância, né? Eu acho que o IBAC, que é o Instituto Brasileiro de Análise do Comportamento, se não me engano, o Instituto Brasileiro de Análise do Comportamento, eu acho que tem uma especialização à distância, eu acho, em terapia ABA, ou algum estudo à distância em terapia ABA. Mas o paradigma é presencial e eu sempre prefiro muito mais, né? Você também levantou a mão, né? Já respondi? Ok. No caso, por exemplo, uma equipe contrate, por exemplo, um profissional especializado em ABA, ela vai receber uma orientação para usar isso como recurso. E não que ela faça o ABA, seria isso. Você está dizendo o papel do treinador, do treinado? Isso, de quem foi treinado? De quem foi treinado. Tá. Quem foi treinado vai aprender isso que eu estou ensinando aqui de forma mais profunda e vai fazer muita prática, mas geralmente com aquele aluno só, né? Eu faço a programação para aquele aluno e eu ensino a executar a programação. Claro que tem um ensino mais genérico, coisas mais genéricas, mas o principal foco é no desempenho daquele aluno, tá? Que não necessariamente é igual ao que você faria para outro aluno. Bom, já deu hora do café, então a gente toma café e depois começa aqui, pode ser? Voltou? Legal. Gente, muita gente perguntou, eu botei meu e-mail aqui, tá? Quem quiser anotar. Pronto, anotaram? Não. Sim, discreta, sobre a qual a gente vai falar a partir de agora, só sobre isso e derivados. É um ensino bem estruturado, tá? É um ensino estruturado, ensino diretivo, ensino que eu acho que vai bem ao encontro do que as crianças, os adolescentes com TID precisam no primeiro momento, tá? Eu digo no primeiro momento porque, em geral, a partir a partir de demonstrações do nosso cliente de que ele está mais habilidoso, de que ele está aprendendo melhor, a tendência é que a gente diminua o uso de tentativa discreta, não pare, mas diminua o uso e comece a pensar em estratégias mais naturais. Mas, no primeiro momento, o uso de tentativa discreta é muito frequente, tá? É um ensino estruturado, então, e ele consiste, a gente vai ver que são muito mais passos, vocês vão aplicar aqui muitos mais passos, mas na forma mais simples são 3 passos, tá? Nós fazemos um pedido para o nosso aluno emite uma resposta de acordo com esse pedido e a gente reforça a resposta correta. Sempre então, pedido, resposta, reforço. Pedido, resposta, reforço. Sempre isso. Nós usamos para vários tipos de ensino de linguagem, ensino de habilidades sociais, ensino de habilidades cognitivas geral. Daí vai pedir coisas, comportamento de ouvir
linguagem é usado para ensinar basicamente de tudo a tentativa discreta. E ainda hoje, apesar de a terapia ABA não ser reduzida apenas à tentativa discreta, a gente tem vários outros modelos de ensino também em ambiente natural, para ensinar o ensino que a gente chama de encadeamento de trás para frente, que é para ensinar atividade de vida diária, ensino incidental e assim por diante. Apesar de termos todos esses tipos de ensino, o que a gente usa com mais frequência ainda é a tentativa discreta, por ela ser tão funcional. O que a gente faz, na verdade, ao realizarmos tentativas discretas, é pegar conhecimentos complexos e quebrar eles em unidades mais simples. A gente ensina lá a criança a bater palma, levantar os braços, igual eu estava fazendo aqui com a Carol, mas isso é a unidade mais simples do que a imitação de verdade. O objetivo é que o nosso aluno vá adquirindo essas habilidades mais simples para passar a responder em habilidades mais complexas, até que ele chegue no nível de imitação, que é o nível de imitação típico que vocês têm. Vocês não ficam imitando todo mundo o tempo todo, mas vocês são capazes hoje de observar alguém fazendo alguma coisa e fazer igual de forma muito semelhante. Vocês conseguem aprender por observação, aprender por imitação. Nós queremos que os nossos alunos cheguem nisso, mas antes ele precisa passar por essas unidades mais simples de imitação até chegar nessas mais complexas, tá? Então, na verdade, a gente quebra o ensino complexo em pedaços. E também é importante ressaltar que o nosso objetivo, ao ensinar algumas tarefas em tentativa discreta, é mais ensinar a habilidade subjacente, a habilidade que está por trás daquela tentativa discreta, do que o conteúdo em si. No exemplo aqui meu e da Carol fazendo uma imitação, apesar de ser importante que o aluno aprenda a bater palma, que ele aprenda a levantar os braços, etc., não é o nosso principal foco. Eu não quero que ele aprenda a bater palma e levantar os braços. Eu quero isso também, mas principalmente eu quero que ele aprenda que ele pode olhar para o outro e fazer igual. É essa habilidade subjacente que me interessa. Quando eu vou ensinar ele a dizer nome meu aluno a dizer nome de diversos objetos, é claro que eu quero que ele aprenda o nome daqueles objetos, mas mais importante ainda, eu quero que ele comece a perceber que as coisas têm nome, a habilidade subjacente, tá? Quando eu ensino o segmento de instrução, eu começo de forma bem básica também. Eu levanto os braços, bate palma, põe a mão na cabeça, põe o dedo no nariz. Claro que eu quero que ele aprenda essas instruções, mas mais importante, eu quero que ele aprenda a prestar atenção na linguagem e que o que falam para ele tem sentido e pode significar que estão querendo alguma coisa. Tá? Então é sempre o que está subjacente e o mais importante do que o conteúdo em si. Isso é importante. Isso é importante ficar claro, porque o nosso ensino em tentativa discreta e terapia ABA começa de fato bem simples, né? Imaginando que aqui é o conhecimento todo, nós ensinamos pedaços dele ainda bem separados uns dos outros, cada pedaço como se eles não se conectassem. É um ensino bem simples mesmo, só imitação, só seguir instrução, só dizer o nome e assim por diante. Então, muito, muito, muito simples. Mas porque isso forma uma base necessária para que depois o ensino fique mais complexo, mais natural. Que o ensino que ele aprendeu em imitação começa a se integrar com o ensino de segmento de instrução, aí começa a se integrar com linguagem e assim por diante. E quando o nosso cliente mostra mais habilidade, o ensino fica ainda mais complexo, ainda mais integrativo, e conforme ele vai mostrando mais habilidades, e veja que eu sempre deixo claro que é conforme ele vai demonstrando, mas em função do nosso trabalho, tá? A complexidade da nossa terapia está diretamente relacionada com a complexidade do comportamento do nosso aluno. Quanto mais complexo o comportamento, mais complexa a terapia. E o que a terapia faz, gradativamente, é tornando o comportamento do aluno mais complexo, mais elaborado. Aí a gente vai ampliando, vai ficando mais complexo, mais abrangente, novidades vão sendo aprendidas rapidamente, e o objetivo final, que todo mundo tem como aluno especial, é que ele comece a ser espontâneo, criativo, curioso, rompa aqueles limites, descubra coisas novas por si só, certo? Mas para chegar nisso, a gente começa lá do básico, de programas ultra, mega simples, que de fato, num primeiro momento, nem tem sentido concreto, sentido no ambiente cotidiano dele. Às vezes não tem, mas são importantes para adquirir sentido posteriormente, tá?
Isso é importante notar, porque é muito comum ver, eu já vi muitos profissionais de diversas áreas trabalhando com pessoas autistas, já fui à escola, já fui a fonoaudiólogos, a pedagogos, a terapeutas ocupacionais, enfim, já vi um monte de profissionais e um monte de escolas também. E um dos problemas, até vou citar mais para frente, mas um dos problemas que eu vejo com mais frequência, que explica a falha de algumas pessoas em ensinar as crianças com autismo, os alunos com autismo, é que elas pegam e começam a ensinar desde o primeiro momento comportamentos muito complexos, sem que o aluno tenha base para isso. É muito comum você ver um aluno de 5 anos que nem consegue segurar no lápis direito, sendo ensinado a escrever o próprio nome, tá? Ele nem conhece letras, ele nem tem a capacidade motora e está escrevendo o próprio nome. Falha total, certo? Por isso a gente começa aqui. Você quer que ele escreva o próprio nome? Legal, eu também quero. Mas primeiro ele tem que segurar a caneta, ele tem que conhecer a letra, ele tem que ficar sentado de forma apropriada, ele tem que seguir instrução para depois conseguir ter essa habilidade mais complexa, tá? É só por isso que a gente faz assim. Não é porque a gente gosta, não. É porque é assim que funciona. Você vai explicar como montar esse programa? Quais são os programas? Eu vou mostrar os programas fundamentais, os primeiros. Mas não dá para mostrar tudo porque é muita coisa. Tá? Vou mostrar também uma ideia geral de como eu faço isso. Mas é impossível em um dia, talvez em uma semana, falar de todos os programas. A minha ideia hoje é ensinar os programas primeiros, assim. Quais são os primeiros programas que eu coloco? É esses que eu vou ensinar, certo? E vou mostrar algumas derivações simples desses programas originais. Algumas derivações simples. Mas não dá para ir muito longe, não, infelizmente, não há tempo. Tá? Quando você vai aplicar, né? Eu não vou aplicar, vocês que vão aplicar. No trabalho. Certo. Ou como terapeuta. Na escola eu sei que seria todos os dias, né? Mas Sim. em terapia seria um mínimo assim, de quanto para ter feito? Tá. Ou teria que ir para casa também? Na verdade, você me fez pensar que, como é a terceira vez que eu dou curso aqui, já falei sobre tudo isso, dá a impressão que vocês já sabem, mas eu não falei, né? A terapia é mais funcional quanto mais tempo, mais funcional. As pesquisas originais faziam 40 horas por semana, mas aí contavam que eram 4 na escola e 4 fora da escola, 8 por dia. A escola contaria com 4. Dessas 4 horas em casa, não são 4 horas fazendo tentativa discreta. Tem a hora de ensino incidental em ambiente natural, que é na hora mais para brincar. Tem hora de ensinar atividade de vida diária, como vestir, se vestir, tomar banho, escovar os dentes, comer sozinho. E tem a hora que é tentativa discreta. Então o ideal seriam 4 horas, dividindo isso daí mais 4 horas na escola. Mas nenhuma pessoa do Brasil que eu saiba faz 4 horas em casa. Geralmente faz de 1h30 a 3 horas. O mais que eu vi foi 3 horas e meia. Mas aquelas fichas não é necessário, né? As fichas são necessárias o tempo todo. As fichas são necessárias o tempo todo. Sim, você já vai entender o que ela quer dizer por fichas, que eu vou mostrar, tá? São fichas de registro de comportamento. A gente usa o tempo todo. O tempo todo mesmo. Mas é isso, quanto mais horas, melhor. Só faz diferença, por exemplo, se você está no final do dia, né? Eu faço o treino hoje, amanhã não faço no outro dia. Esse intervalo faz com que ele possa, o processamento dele regredir? Não. Ou demorar mais a evoluir? Demorar mais, sem dúvida. Regredir eu não diria, não. Mas demorar mais, sem dúvida. Ele esquecia aquele comando e aí eu tenho que... Esquecer eu acho muito difícil. Esquecer seria uma regressão, né? Mas vamos dizer que ele aprenderia mais devagar. Isso sem dúvida ele aprenderia mais devagar, porque é uma lógica muito simples. Se você vê mais, você aprende mais rápido, né? Mas e você, por exemplo, se é um psicólogo que está atendendo no consultório uma vez por semana, não vai? Uma vez por semana, Uma hora em terapia, uma vez por semana não é nada. A gente tem um projeto lá na USP que chama CAIS, Centro para Autismo e Inclusão Social. Nós atendemos nossos aluninhos lá 1 hora por semana só, mas tem uma jogadinha aí. Nós ensinamos os pais a fazerem terapia.
Então nós estamos com eles 1 hora por semana, mas os pais durante o resto da semana aplicam. 1 hora por semana de terapia não vale nada. Tá? Bom, não vale nada é forte, mas quase, né? É quase nada. Não vai resolver o problema. De fato, não. E essa coisa de mesclar, né? Tipo, o outro também. Ele tem que Isso é sempre uma questão que sempre gera muito debate, né? O que vale mais a pena? Fazer só terapia ABA ou fazer vários tipos de terapia? Teve uma pesquisa que comparou 30 horas de terapia ABA com 30 horas de outras terapias mescladas. Qual seria mais funcional? 30 horas só de ABA ou 30 horas mescladas de outras terapias? Tá? O resultado desse experimento, eu tenho ele, se vocês quiserem, está em inglês, mas eu tenho. O resultado é o seguinte: terapia ABA é mais efetiva do que a mistura. Tá? Mas no Brasil, ninguém vai fazer isso. Não existe fazer isso. Tá? Até porque você não consegue ter um terapeuta ABA por 30 horas de verdade. Você tem uma pessoa que foi treinada por um terapeuta ABA 30 horas, mas você não tem um terapeuta ABA 30 horas. Até na escola você tem um professor de inclusão mesmo. Tá, então não existe isso no Brasil, não recomendo fazer isso, só terapia ABA, porque você não tem um terapeuta ABA de verdade, você tem uma pessoa que está sendo treinada para aquilo. Se você tiver um terapeuta ABA de verdade, aí eu recomendaria você cancelar todo o resto e fazer só terapia ABA, tá? Por mais que não seja muito popular essa minha afirmação, é uma afirmação baseada em pesquisas, tá? Mas não tem isso. Então eu sugiro sempre que tenha pelo menos uma fonoaudióloga, no mínimo uma fonoaudióloga. E se eu vejo que o aluno tem alguma dificuldade motora, eu sugiro a terapia ocupacional, fisioterapia, alguma coisa assim, educação física, natação, etc. Mas no mínimo uma fonoaudióloga e a terapia ABA, e geralmente alguma coisa motora, aí varia de aluno para aluno. Tá? Mas não tem, então tem que misturar a terapia mesmo. Tem. O que eu sempre falo para os pais, eu sei que são poucos aqui, mas para os pais tomarem muito cuidado, é com relação à verificação da qualidade do profissional que você contratou. No Brasil, a gente não tem muito costume de exigir as coisas de profissionais de educação e saúde, como se eles fossem os deuses e nós somos os meros mortais que usamos os seus serviços, tá? Os pais às vezes têm medo de cobrar, ou nem sabem o que cobrar, ou como cobrar. E isso gera muita ansiedade nos pais, que geralmente não sabem se estão pagando por um serviço que está funcionando ou não. Mas eles estão pagando, então eles têm direito de um serviço que funciona. Que o profissional mostre objetivos, que o profissional mostre tantas qualidades do trabalho dele, como o trabalho dele está afetando o aluno de forma positiva, quanto as partes em que o trabalho não está funcionando, não está gerando o efeito desejado. Os pais têm a obrigação de exigir isso, os profissionais têm a obrigação de mostrar esse serviço para os pais, mas não existe no Brasil. Os profissionais são muito perdidos, não têm objetivos claros, não registram, não sabem o que dá certo e o que não dá, e geralmente tem a resposta mais odiosa para a pergunta dos pais, que é: tá tudo bem, né? Eu digo que são os profissionais, tá tudo bem. Você pergunta pro cara: como é que tá meu filho? Tá tudo bem. Tá? É só isso que eles sabem dizer: tá tudo bem. Não sabem dizer muito bem o porquê, não tem clareza do que fizeram que deu certo, não tem clareza do que fizeram que deu errado, e é por isso que a gente usa as fichas o tempo todo. Usando as fichas de registro, de avaliação o tempo todo, a gente tem clareza, segundo a segundo praticamente, unidade por unidade, o que está dando certo e o que está dando errado. Quando os pais me perguntam: Robson, o que está dando certo e o que está dando errado, eles nem me perguntam, porque eles têm acesso às fichas e eles mesmos veem. Mas se eles me perguntam, eu mostro o que deu certo e o que deu errado. Tá? Dessa forma eu consigo fazer um trabalho muito efetivo. Mais uma perguntinha. Faça. Por exemplo, você que já tem muita experiência com isso, você pega uma criança, quanto tempo você fica com ela mais ou menos? De que idade? A partir de que idade? Já peguei alunos de 1 ano e 10 meses a 14 anos. Com o mesmo? Não, com o mesmo aluno não. Eu imagino que a gente ouve muito assim que condicionamento puro, que a criança fica ser humano meio mecanizado e não sei o quê. Eu queria saber como que chega assim, quando termina que dá aula. Sei que cada caso é um caso. Você vai evoluindo. Não tem né? nada daquele condicionamento. Gente, uma coisa assim que
tem que ficar claro que a gente trabalha com autismo. Eu acho que muitos alunos autistas têm algum comprometimento cognitivo, sim. Mas eu sei que todos eles têm um comprometimento social muito intenso. Tá? E o que eu estou chamando de comprometimento social é uma falta de interesse mesmo em socializar, em receber elogio, em brincar com o outro, em brincar com o pai. Às vezes ele gosta de cócega, mas cócega não é uma brincadeira social, quase não é uma brincadeira física, né? Porque eu vejo assim, você pega um aluno típico, super mimado, né? Uma criança típica super mimada, daquela que a mãe põe comida na boca dele. Ele não precisa esticar a mão para pegar a comida. Tá? Quando esse cara vai para a escola e ele vê que todos os colegas dele comem sozinho, duas coisas podem acontecer. Ou ele pode falar, puxa, então todo mundo faz menos eu, e faz para ficar igual a todo mundo, ou ele começa a passar até vergonha, porque os colegas começam a tirar sarro dele de ele não comer sozinho. Mas existe uma regulação que é social e faz com que ele passe a comer sozinho. O aluno autista vai chegar na escola comendo sozinho, comendo com ajuda, e não vai estar nem aí, em geral, tá? Tem alunos autistas que têm uma ligação social maior, mas em geral ele não vai estar nem ligando se os outros comem ou não comem sozinho. Ele quer comer com ajuda, porque ele está acostumado assim, pronto. Tá? E como que você resolve um problema de motivação nesse sentido? O que eu estou dizendo aqui é que o problema é de motivação, não é de habilidade. Ele tem capacidade motora de pegar comida e de motivação para isso. A motivação que para o outro é social, de independência, de mostrar que está crescendo, de ser igual aos amigos, o aluno autista em geral não tem. E como é que você convence ele que ele tem que comer? Você tem que dar de alguma forma, ou mexer na motivação, ou mexer no trabalho como se fosse uma rotina. Tá? O que a gente faz na terapia é criar como se fosse uma rotina e ao mesmo tempo tentar desenvolver motivação, que é muito difícil. Ou seja, ele tem que comer sozinho, porque senão ele não come. Ou ele pega comida e põe na boca, ou ele não vai comer nada. É a motivação mais natural do mundo. Ou você se vira ou você fica com fome, cara. Você pode fazer isso. Tá? E quando a criança, por exemplo, tem muita dificuldade na alimentação, que a gente sabe que eu não vou falar disso aqui não. Não vai dar tempo. Senão a gente vai desviar do assunto. Isso eu já falei no outro curso. No curso curso passado. O ABA também? Claro. O ABA serve para tudo. A gente é 1001 utilidades. De bombril. São técnicas diferentes, mas a base conceitual é sempre a mesma. Certo? Mas por que eu estou falando essa coisa do social? Porque, infelizmente, enquanto a gente não conseguir desenvolver motivação de fato, de alguma forma, tudo vai ficar um pouco como se fosse uma rotina. Tá? Você faz as coisas porque é uma rotina. Tá? Só um segundinho, deixa eu só terminar. A gente tem técnicas que ajudam a desenvolver essa motivação social. Tá? Existem terapias que se dizem puramente de motivação social, como o Sunrise. Eles dizem que eles só fazem motivação social. E realmente a parte deles de brincadeira é muito bacana. É a parte que vale usar do Sunrise, na minha opinião. Porque eles tentam usar só reforçador social, só reforçador de outra pessoa, tal. Isso pode ser muito, muito bom. Mas o lado ruim disso é que fica uma terapia um pouco lenta, certo? Às vezes, se o aluno não tem muita motivação social inicialmente, pode demorar muito até que ele comece a dar alguma resposta. E eu vejo isso com muita frequência, tá? Que ele demore muito para dar uma resposta. Você fica muito tempo batendo martelo que não está fundando o prego, tá? O prego continua lá e você continua dando martelada, mas não está funcionando. A terapia já dá uma martelada logo, bem forte, para fundar esse prego.